Estamos aqui diretamente da FLIS, Festa Literária Internacional de São Sebastião de 2020, com o lançamento de vários livros, várias oportunidades para a gente ouvir aqui os autores e os ilustradores que estarão com a gente nesse quadro Chá com Livros dentro da FLIS. O primeiro a ser entrevistado é o Rogério Andrade Barbosa, com um livro que está sendo lançado pela Editora Brasil, que se chama Contos Africanos Desenhados na Areia. Tudo bom, Rogério? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. E como é que você está aí vivendo esses 4 meses de isolamento? Tenho ficado em casa, lendo, escrevendo, relendo muita coisa. Tô levando. Claro que a gente conhece um pouco da tua história, a gente sabe da tua ligação com a África, especificamente nesse livro com a Angola, mas ninguém melhor que você para contar, né? Como foi o estalo criativo desse livro, assim, onde você buscou essa escrita? Já era algum tempo que você tinha vontade de escrever sobre os contos africanos, o desenho na areia? É uma coisa tão profunda, assim, sem maiores perguntas agora, até para você contar mesmo como foi o início, meio e fim. Primeiro porque eu morei 2 anos num país chamado Guiné-Bissau e eu tenho voltado constantemente, tenho feito inúmeras viagens para diferentes países, né, para recolher histórias, estou sempre pesquisando. Então, sempre me atraiu muito essa história, porque não é encontrada em nenhuma outra parte do continente africano essa forma de contar histórias desenhando ao mesmo tempo na areia. Muito legal ter você, eu também pesquisei sobre o seu trabalho, achei incrível, incrível. Mais incrível ainda que você também é carioca, então eu ouço aqui o sotaquezinho, estou adorando, que é o Rogério também, você... Não tem como esconder, né? Não tem como esconder. E eu, assim, pesquisei um pouco sobre o teu trabalho, né? Além de ser premiada, você tem uma sensibilidade incrível. Agora, eu até fiquei com uma dúvida aqui, que é uma curiosidade antes da gente entrar no livro propriamente dito. Você é uma pesquisadora e pós-graduada em Direitos Humanos, é isso? Você fez Direito, estudou no Rio de Janeiro? Como é essa tua história do direito para a ilustração? Tá, eu sempre tive muito interesse em Direito, só que eu optei por não seguir como carreira, né? Eu já gostava desse tema, eu já conhecia, talvez uma das poucas que já conhecia esse tema, né, dos desenhos na areia. Dos desenhos na areia. Já tinha visto um outro autor amigo meu trabalhar isso assim, sutilmente, como cena numa história em quadrinhos. E só os velhos, os mestres, é que dominam essa técnica, porque aparentemente ela parece que é fácil, mas ela não é. E eu espero que seja o primeiro de muitos, que surjam até outros autores explorando coisas como essa, ou relacionadas a essa, porque é lindo, quando você estuda isso, você fica maravilhado. Ele vai e começa a contar com um glifo na areia, né? Você tem uma aventura, você tem uma parábola, você tem um koan, como se fosse um koan do Zen budismo, né? Que você tem ali uma mensagem e você passa geração a geração ensinamentos muito importantes. Porque primeiro ele tem que sentar no chão e ele vai marcando uns pontos na areia e depois ele começa a contar a história e ele vai traçando uma linha ininterrupta em torno desses pontos. E ali ele vai criando os personagens, o lugar. Então, é uma técnica assim, eles têm que saber aquilo tudo de cabeça e é uma técnica efêmera. Porque quando acaba a sessão da contação da história, eles apagam a areia. Porque esses mestres eles não querem que outras pessoas copiem. Eles estão sempre repassando isso para frente também. Tem sempre um jovem, né? Um jovem aprendiz, que pode ser um filho ou um neto. E no caso do livro, é um neto, é um menino que ele quer ser um desenhador de sona tão bom quanto o avô. Quando eu terminei a história, eu tenho ela visualmente na minha cabeça.
Mas, às vezes, para entregar um texto deste a um editor, não fica muito claro para ele. Eles vão contando e desenhando na areia. Eu achava que não bastava apenas entregar o texto. Por isso que eu fiz uma reunião com a Thaís, que ela mora aqui no Rio de Janeiro, né? Agora, atualmente, ela reside na França, em quarentena também, né? Ela não pode retornar ao Brasil. E esse livro tem um quê especial para a ilustração, porque, segundo o Rogério, ele escreveu e antes normalmente ele entrega para a editora e aí depois a editora faz contato com você. Mas no caso desse livro especial, talvez você tenha tido outros problemas, mas no caso dele, eu acho que nem sempre funcionou assim, acho que você foi uma das poucas, em que ele automaticamente linkou teu nome à história. E você pôde fazer o que ele chamou de... Você fez um boneco do livro, né, como se fosse um rascunho. E você foi conversando com a história de uma maneira muito mais profunda. Eu queria que você contasse essa experiência para a gente. Eu acho muito legal a questão do livro físico, porque ele vira em si um objeto de interação. O virar da página, o formato, o peso dele na sua mão, a textura do papel, a forma como as cores interagem com o seu olhar. Se você está lendo no escuro, no claro, se você resolveu virar a página e voltar, e virar, e voltar de novo. E eu falei, Rogério, eu vou fazer um livro vertical, porque eu quero poder ter as câmeras, o que está acontecendo nesse momento, visto por aqui ou visto por cima. Porque a pessoa vai tendo uma noção legal, espacial, né, do que está sendo desenvolvido ali. Que demais. Pois é, essa é a brincadeira. E sempre com os tons, assim, os tons daquela cultura, os grafismos daquela cultura, e fazendo essa brincadeira, né, ligando também com a parte da iconografia visual, do desenho, da arte, da forma como as casas eram feitas, como as pessoas se vestem. O livro é todo num tom areia, né? Que mostra, assim, o trabalho dela de pesquisa, né? É lógico que eu fornecia a ela várias fotografias, né? Várias imagens do Sona, várias imagens deste povo. Eu já tenho, só sobre essa temática África, uns 52 livros, pelo menos. Mas a minha área... Você foi premiado, né? Já pela Academia Brasileira de Letras. Já ganhei vários prêmios, né? Na Academia Brasileira de Letras, inclusive, pelo conjunto da obra. E tem um trecho especial do livro que você queira colocar aqui pra gente, na Flis, diretamente do nosso quadro Chá com Livros, na Flis. Uma das histórias, o menino está aprendendo a contar com o avô, e a história que ele vai contar para o avô é uma história muito tradicional, que fala sobre a inimizade de uma abelha e um pássaro. E esse pássaro, que em África ele é conhecido como pássaro do mel, e ele, quando avista uma colmeia, ele começa a bater as asas e fazer barulho, e piar, avisando os homens que moram perto. Ali eu tenho essa coisa meio toque, assim, que é o seguinte... Se ele falou de um tipo de abelha, né, eu fui lá e pesquisei que tipo de abelha era esse. Ele falou do tipo de pássaro, eu fui lá e pesquisei que tipo de pássaro. Aí eu descobri que tinha esses rapazes, esses homens, que realmente iam com o passarinho apontava onde está a colmeia, e eu vi várias fotos e vídeos deles fazendo a caça da colmeia com o passarinho. Gente, isso é muito legal. Quer dizer, assim, não só o sono existe, como essa tradição do pássaro que indica o local do mel, ainda existe e é usado, e aí eu fiquei com vontade de ir lá para observar. Eu já falei, Rogério, me avisa quando vocês voltarem, assim, que eu vou também, que eu quero ir. Tem uma lenda que aborda justamente isso, que diz que antigamente esse pássaro do mel e as abelhas eram grandes amigas, mas o filhote da abelha fica muito doente. Ela vai até um curandeiro, e esse curandeiro diz que para curar o filhote da abelha, ela precisa de uma asinha desse pássaro chamado caçolo. E a abelha vai até a casa do pássaro, o pássaro diz sim, lógico que eu vou te ajudar. Tira uma pena, entrega para a abelha leva para o curandeiro e o filhote se cura.
tempos depois, é o filhote do pássaro, o caçolo, que adoece. Vai até o curandeiro diz que precisa de uma peninha, de uma pelugenzinha da abelha para curar o filhote. O pássaro vai até a abelha, mas a abelha se nega. Diz que não, que ela não pode dar uma os seus pelinhos para o pássaro. E o filhote do pássaro morre. Então, dizem que é por isso que até hoje esse pássaro caçolo, ele avisa aos homens onde é que as abelhas estão construindo as suas colmeias. Para o raciocínio infanto-juvenil, você acredita, então, que essas histórias elas mexam com a criatividade, com o aprendizado, né, a formação de caráter de um jovem? Tranquilamente. Essas histórias africanas, elas têm sempre assim, um fundo didático, né? Essa própria história da abelha com o caçolo, né, é nada mais do que isso, né? O bem deve se pagar com o bem, né? Nós somos do Rio, né? E eu não sei se você tinha esse exemplo em casa, mas eu tive muito esse exemplo em casa. A minha mãe sempre vinha com uma história, eu vinha com um ditado, né? Olha, Sim. Minha filha, quem anda com porcos farelo come, né? Coisas dessa. São os provérbios, né? Os provérbios. Na África também os provérbios estão sempre presentes. O homem que sabe mais provérbios, ele é mais respeitado, né? Porque quando tem um argumento, quando tem uma discussão, eles sempre lançam mãos dos provérbios, né? Lembrando que o Rogério, então, vai estar na FLIS lançando seu livro Contos Africanos Desenhados na Areia, essas histórias lindas do povo de Angola. É um povo que os portugueses denominaram de quiocos e que na língua africana angolana, como que se chama mesmo? Chokwe. Chokwe. Isso. Qual a mensagem que você deixa para a gente, para os nossos leitores e para os seus leitores? Leiam muito, porque antes do escritor vem o leitor. Eu jamais teria escrito tantos livros como eu já escrevi até agora, se eu não tivesse sido o grande leitor que eu fui desde pequeno. Rogério, foi um prazer enorme, mesmo de coração, não só pela tua história, mas porque você é meu conterrâneo também. Eu adorei ouvir um pouquinho do sotaque. Bom. E vai ser muito legal para a gente ter você na FLIS. A gente vai começar a disponibilizar a tua entrevista, o livro, né? E os teus livros, claro, que a gente acaba também citando outros. Agora, espero que ano que vem, tudo voltando ao normal, que me convidem para ir à feira. Claro! Ao vivo, né? Então, agora fica uma última mensagem, Thaís, que eu queria te pedir. Primeiro, seja muito bem-vindo à FLIS. A gente está aqui fazendo o lançamento oficial do livro Os Contos Africanos na Areia, de Rogério Barbosa. E você, como ilustradora, Thaís Linhares, uma querida, que eu tive o prazer de conhecer, no nosso quadro especial Chá com Livros dentro da FLIS. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos leitores e o público que vai nos assistir na FLIS. Bom, minha mensagem é algo que eu acho muito importante, que é o seguinte: ler com ou sem chá, com chá é melhor, mas ler é algo que você faz para si mesmo. Nossa, adorei essa nossa conversa. Eu também, muito obrigada. Thaís Linhares está aqui com a gente diretamente da França. Ela que foi a ilustradora do livro Contos Africanos na Areia, de Rogério Barbosa. É um livro lindíssimo, com uma ilustração linda. Muito sensível, Thaís, parabéns. Obrigada, e que bom que a gente pode estar com o lançamento aqui diretamente da FLIS 2020. E obrigada por ter você aqui com a gente, adorei a nossa conversa e quem sabe a gente ainda faz mais um chá com livros qualquer hora. Vou te convidar, viu? Eu vou, eu agradeço muito e parabéns pela FLIS, porque é um momento assim, muito importante de ter FLIS. Mais importante também da história de sempre. Então, obrigada mesmo a vocês, viu, por isso, por estar fazendo e sendo a FLIS. Tá? Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.